Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto, para dar continuidade à nossa disciplina de empreendedorismo, tá? Agora a gente vai falar sobre o módulo 8, o módulo que inclusive está aí no caderno 2, você pode me acompanhar abrindo lá na página 12 da turma do 9º ano, né? Livro da turma do 9º ano, da escola Artseb. Meus queridos, a gente vai falar sobre trabalho em equipe. Quantas vezes a gente já fez trabalho em equipe e não deu muito certo, né? Inclusive a gente tem a necessidade, meio que a necessidade de querer fazer trabalho em grupo somente com aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, né, na sala. Inclusive, pessoal, em relação a isso, é até favorável que a gente faça trabalhos com pessoas que a gente tem mais afinidade. Só que nem sempre isso é tão favorável assim. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? Esse assunto ele é pertinente não só na nossa vida de estudante, mas também na nossa vida aí de profissionais. Futuramente vocês vão estar no mercado de trabalho, vai ser cobrado muito isso aqui, porque toda empresa, todo organismo, inclusive uma clínica que você queira abrir, um hospital que você queira trabalhar, lá o poder judiciário que você esteja atuando, tudo é um organismo vivo, né? Um organismo onde tem pessoas que estão lá como uma orquestra, cada um cantando, tocando uma parte de ou algum instrumento para no final sair um som bem belíssimo, né? Então isso nos impulsiona a ter um comportamento sinérgico, né? Ou seja, de harmonia, de convivência com o outro e de aprender a trabalhar juntos para chegar em um determinado objetivo. Digamos que vocês pegaram aí, receberam algum trabalho específico de um professor para fazer em grupo. Digamos que, por exemplo, eu passe para vocês um trabalho de grupo, tá? Pessoal, realizem um relatório acerca do tema educação remota em tempos de pandemia, educação à distância em tempos de pandemia. O que a gente pode ter em relação ao empreendedorismo, o que a gente pode implementar para que as aulas se tornem mais interessantes, mais interativas, enfim. Digamos que eu crie um tema para vocês e feche algumas regras, algumas normas, algumas orientações acerca de como realizar esse trabalho. Tendo esse trabalho, ou seja, tendo aquilo que você precisa fazer, eu digo ainda o seguinte: olha, eu quero no final um relatório com esse tema e também quero que vocês me apresentem esse trabalho em equipe também. Quando eu dou a vocês o objetivo, que no caso é esse, né, nessa situação, fazer um relatório e uma apresentação sobre determinado tema. Esse é o objetivo. E qual é o objetivo aqui? Aliás, o que eu quero com esse objetivo? Eu quero que seja bem feito, porque eu quero tirar uma nota boa, porque eu quero aprender, porque, enfim, você embasa esse teu objetivo, ok? Se você estivesse no mercado de trabalho já, numa empresa, você teria, por exemplo, dependendo das tuas funções, algumas metas ou objetivos a serem alcançados, certo? Então, por exemplo, um vendedor ele geralmente tem mensalmente uma meta de venda, um objetivo para ser alcançado até o final do ano ou até o final do mês, né, em relação às vendas, porque essa é a função dele, vender. Então, tendo aqui o objetivo, eu posso ir para as outras partes, ok? Então, tendo o objetivo, eu posso então começar a criar o meu planejamento para conseguir alcançar esse objetivo, esse resultado final. Vocês já tiveram uma aula semelhante a esse conteúdo lá no módulo 3, no caderno 1, tá? Quando vocês viram lá a questão do planejamento. Então vamos lá, pessoal, por partes, tá? Primeira coisa, para mim chegar no meu objetivo, eu, enquanto líder e também dentro de uma equipe, né? Dentro de uma equipe, todos devem estar cientes dos recursos. O que eu preciso, por exemplo, para fazer esse relatório? É um relatório digitado ou um relatório escrito? Ah, é um relatório digitado, então eu preciso de um computador. Eu preciso então de um computador que tenha o Word para que possa ser digitado. Eu preciso, por exemplo, de internet para enviar esse relatório quando ele estiver feito, né? Eu preciso de livros e de acesso à internet para poder pesquisar acerca desse tema e embasar o meu relatório, né? Eu preciso para minha apresentação também de um programa que faça um slide, né, como PowerPoint. Enfim, quais são os recursos que eu vou precisar para alcançar o meu objetivo? Depois de delimitar quais são os recursos, eu tenho que entender também
o que eu vou gastar de tempo e qual é o prazo, né, que eu preciso fazer isso tudo para conseguir alcançar o meu objetivo. Qual é o prazo de entrega que a professora passou, por exemplo, do nosso trabalho? Qual é o prazo de entrega que a faculdade passou, o professor na faculdade passou para entregar determinado artigo científico, né? Então, entendendo qual é o prazo, o tempo que eu vou gastar, delimitando, por exemplo, a cada função, cada ação dentro de um tempo, eu consigo agir de forma mais coesa, né? Mais coerente. Logo em seguida, nós temos que delimitar as ações. Gente, isso aqui é importantíssimo. Não significa que você deva seguir essa ordem, tá? Você pode seguir ordens diferentes, mas tem que seguir esses parâmetros aqui. As ações, por exemplo, você tem que, na equipe, vocês, dentro de um grupo, nesse exemplo hipotético de criar um relatório e uma apresentação sobre um determinado tema, vocês precisam, por exemplo, gente, isso aqui é hipotético, tá? Tô só utilizando como exemplo para a aula. Vocês precisam saber quem vai fazer cada coisa. Quem que vai, por exemplo, digitar o trabalho? Quem, por exemplo, vai enviar? Quem, por exemplo, vai apresentar? Todos vão apresentar? Quais os requisitos que a professora pediu em relação ao trabalho? Quem vai apresentar esse trabalho? É todo o grupo? É toda a equipe? Ou vai ser só 3 alunos desses 5? Enfim, entenda que é como se fosse um jogo de futebol, né? Inclusive o livro de vocês está trazendo isso. Tem lá o goleiro, tem o zagueiro, tem o meio-campo, né? Tem o atacante. Tem cada pessoa com a sua determinada função para alcançar o objetivo, fazer gols, né? E com mais gols a gente tem o sucesso desse time. Então, as ações, elas são essenciais, por quê? Porque é como esse organismo, esse grupo, essa equipe vai trabalhar para alcançar o objetivo, tá ok? E a diferença aqui, pessoal, também é que nós temos normas, tá? Quais são as normas? Ah, pessoal, não pode, por exemplo, transferir aí a tua função para o outro de qualquer forma. Tem que comunicar o líder, tem que comunicar o grupo todo. Vocês têm que haver comunicação. Estabeleçam regras, né? Regras bem claras, bem limpas, para que vocês consigam ter mais harmonia para realizar determinado trabalho. Tá ok? Eu tenho os recursos aqui, tenho um tempo delimitado, a ação que cada um vai ter que fazer e as normas a serem seguidas. Inclusive essas normas aqui podem ser as normas que a professora delimitou para conseguir realizar esse trabalho, para aceitar esse trabalho de vocês. Tendo tudo isso aqui, a gente vai ter o objetivo. Mas não se alcança esse objetivo se a gente não tiver uma comunicação clara, tá? Se vocês não souberem conversar. Por exemplo, quando a gente tem mais afinidade com determinados colegas na turma, fica mais fácil se comunicar. Porém, nem sempre isso é possível e é muito importante que vocês tenham a possibilidade de trabalhar em equipe com outra pessoa que você nunca trabalhou, tá? Porque na vida é assim, vai haver situações em que vocês vão ter que trabalhar com pessoas que vocês não têm tanta afinidade, mas têm um objetivo em comum, realizar um trabalho de sucesso. Tá ok? Então a comunicação, ela precisa ser uma comunicação clara, tem que ser uma comunicação em que vocês consigam se compreender, tá? Tem que, claro, para isso, haver respeito dentro da equipe. Independente da minha afinidade com fulano, com ciclano, eu preciso respeitar a forma como ele é, o jeito dele, enfim, eu preciso respeitar o outro, né? Ele não precisa, inclusive, satisfazer tudo aquilo que eu espero que uma pessoa seja, mas eu preciso respeitá-lo, tá ok? Temos que entender também a capacidade de cada um. Se você delega, ou se vocês, enquanto grupo, delegam a função de digitar esse trabalho, por exemplo, para alguém que não tem um computador, ou para alguém que não é bom lá do Word, que não sabe utilizar muito bem, vocês vão estar acabando aí tendo dificuldades. O trabalho não vai sair com tanto êxito como deveria sair. Por quê? Porque a capacidade do outro não foi respeitada. Então passe para alguém que tenha maior capacidade. Se o trabalho é um trabalho que tem que apresentar somente alguns integrantes,
e tem uma pessoa que tem extrema dificuldade de falar em público e ela não quer apresentar, ela não quer falar, ouçam essa pessoa e escolham pessoas que queiram apresentar e que tenham mais facilidade, porque assim a apresentação vai ficar mais confiante, né? Com a apresentação melhor. Ok? Então respeite a capacidade de cada um. E entenda também que você precisa cooperar e ter compromisso. O que isso significa? Que independente de qual ação, qual função você ficou para fazer dentro desse trabalho, né, para alcançar esse objetivo, coopere. Tá? Não fique simplesmente ligado ao fato de que você vai só apresentar. Faça também aí, ajude a digitar, ajude, por exemplo, a pesquisar, comente, né? Colabore, coopere. Cooperação é isso. E tenha compromisso. Já que é um objetivo que deve ser alcançado em equipe, eu tenho que fazer a minha parte, o outro tem que fazer a parte dele e assim por diante, porque senão a gente não consegue alcançar esse objetivo. E claro, confiem uns nos outros, ok? Deleguem as funções, mas confiem uns nos outros e entenda que se você foi escolhido para apresentar, os outros estão confiando em você. Então isso é um senso de responsabilidade que eu devo ter, tá ok? E líder, pessoal, tem que ter um líder, tá? Alguém que pelo menos fale ou que dê aí sugestões mais assertivas ou que leve mais adiante. Mas o líder não é aquele que delega, tá? Não é, quem delega é chefe. Chefe, inclusive, chefe chato, tá bom? Quem delega aliás, quem é líder faz mais do que isso, mais do que delegar, tá? Quem é líder atrai a lealdade e gera motivação. Sabe por quê? Porque haverá momentos que vai ter dificuldades, que não vai estar tão coeso assim num trabalho, que não vai estar tão coeso assim, né, dentro de algum objetivo que vocês queiram alcançar. E aí tem que ter alguém que vai pegar pela mão e vai dizer, a gente consegue. A gente consegue porque cada um de nós aqui temos capacidade para fazer aquilo que a gente deve fazer. Então, ser líder é mais do que delegar funções. Ser líder é motivar e é gerar lealdade também, tá bom? Nenhum de nós é tão esperto como todos nós. Isso aqui é para lembrar você de que o trabalho em equipe é muito mais divertido, é muito mais bacana do que um trabalho individual, tá ok? Um abraço, até mais e acompanhe sempre a Agenda Edu.